Olá, meu nome é Letícia, eu sou fundadora da Letícia Ferraz Semijoias, empresa que surgiu há alguns anos atrás com o propósito de ser canal de bênção na vida de outras mulheres e tem cumprido seu papel com muita excelência. E eu gostaria de compartilhar com você como que foi um pouquinho do nosso começo, como que a Letícia surgiu. E se você se identificar com alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar. Eu comecei com 12 anos a trabalhar em uma loja de doces. Essa loja ela era da minha família e eu me lembro como se fosse hoje um dia que eu estava em horário de almoço e entrou uma senhora para fazer uma compra e eu não estava. E ela perguntou para o meu pai onde que eu estava. Meu pai disse que eu não estaria, que eu estava almoçando, que ele iria atendê-la. E ela não quis ser atendida por ele, ela disse que ela voltaria depois e realmente ela voltou, porque ela disse que ela gostaria de ser atendida por mim, porque ela havia gostado muito de mim. Nesse dia eu entendi que realmente eu levava jeito para ser vendedora e eu gostava muito daquilo que eu fazia. O meu avô, ele era vendedor também, ele era radialista e eu acredito que seja por isso que também eu fale muito, porque eu também amo falar. Mas aquele nunca foi o sonho da minha família para mim. Então eu prestei uma prova, comecei a trabalhar como estagiária no fórum. Trabalhei durante 2 anos, um período maravilhoso para mim, onde eu amadureci muito. E no final do contrato eu passei a trabalhar como recepcionista do hotel dos meus tios. E depois de 3 meses eu fui chamada para trabalhar no centro de processamento de dados de um supermercado. Trabalhei durante alguns anos e saí de lá para ir trabalhar na área de vendas de uma empresa de induzido aqui da minha cidade. Você pode ver que tudo praticamente da minha vida gira em torno de vendas. Apesar de ser em áreas diferentes, sempre está ligado a vendas. Eu trabalhei lá durante alguns anos. Eu trabalhava de manhã e à tarde. E à noite eu fazia faculdade, porque eu havia prestado o Enem e conseguido bolsa integral na faculdade de administração. No meu primeiro ano de faculdade, eu fiz um concurso público a pedido da minha mãe e eu passei nessa prova. Fui chamada para exercer a função de agente administrativo na prefeitura aqui da minha cidade. Trabalhei durante 10 anos, praticamente, ali dentro da prefeitura. Passei por diversos setores. Trabalhei por muito tempo no setor de protocolo e depois eu passei para o setor da ouvidoria e finalizei a minha carreira ali na Junta de Serviço Militar. E durante esse período na prefeitura, eu aprendi a servir a população como linha de frente, né? Principalmente na época que eu trabalhava na ouvidoria, porque foi uma fase onde eu também fiquei muito doente. Eu entrei em depressão, eu não conseguia conversar com as pessoas mais, eu só queria ficar no escuro, eu só chorava, porque na ouvidoria as pessoas elas não ligam para te elogiar, é muito difícil quem faz isso. Mas elas ligam para xingar, para te ofender, né? Elas não entendem que ali é um canal, né? Que não é a pessoa que está ali que vai fazer alguma coisa. A gente simplesmente transmitia o problema para o setor responsável e ele e o chefe dele que tinha que executar, né? Mas, então foi uma fase onde eu adoeci. Mas voltando um pouquinho antes, logo que eu entrei na prefeitura, no mesmo mês que eu entrei, eu também peguei uma maleta de semijoia para vender para uma empresa, que era da minha cidade vizinha. Eu vendi semijoia para eles um tempo e durante esse período eu gostava muito de vender. Eu passei um final de semana divulgando umas peças no Facebook. E assim, essas peças eram umas peças personalizadas. Inclusive, eu foquei em um produto específico e eram mandalas, aquelas mandalas duplas. Então, você que é mulher sabe quanto custa uma mandala. Na época, eu vendia essa mandala a 400 e alguma coisa, 450 acho que foi. E
eu lembro que nessa noite eu parei de trabalhar às 6 horas da manhã, porque de madrugada foi o horário que o pessoal mais começou a comprar. Então, conforme as pessoas estavam comprando, eu estava ali atendendo. E aí, 6 horas da manhã, eu finalizei o atendimento, porque eu tinha que trabalhar naquele dia, entrava de manhã na prefeitura. E eu vendi 47 mandalas. 47 mandalas com aquele ticket médio, para vocês terem uma ideia. E aí eu toda feliz fui passar o pedido para a empresa que eu estava trabalhando e eles me deram a maravilhosa notícia de que eles não iam poder me atender, que eles não tinham mais a peça que eu tinha vendido e que eles não iam poder me atender. Só que eu tinha um problema. As 47 mandalas que eu havia vendido, eu já tinha recebido, porque o pedido personalizado, você recebe antes de enviar o pedido, pelo menos metade do valor. E como eu havia vendido tudo na internet, aquilo foi um balde de água fria na minha cabeça. Eu só sabia chorar. Foi aí que eu decidi que eu teria a minha empresa e eu faria completamente diferente do que aquela empresa estava fazendo comigo. Que eu iria me comprometer e eu iria me assumir, né, tudo que eu precisaria assumir até o final. E foi assim que eu tomei a iniciativa de abrir a Letícia Ferraz Semijoias. Então foi assim que eu comecei a minha empresa. E quando eu comecei a vender semijoias, é claro que também foi por motivo de dinheiro. Eu precisava fazer uma renda extra porque o meu salário na prefeitura era um salário baixo e o meu marido, ele era autônomo, então a gente tinha muito essa visão de contar com um dinheiro fixo. E o meu dinheiro fixo, ele era um dinheiro baixo, né, um valor baixo para o custo de vida que eu tinha na época. Então eu precisava complementar essa renda e depois também eu fiquei grávida, veio o meu filho, o Matheus, que hoje tem 9 anos, e eu tinha o sonho de casar também na igreja e tudo mais, então eu precisava dessa renda extra. Foi assim que eu comecei a vender a semijoia. A partir do momento que eu resolvi abrir a minha empresa, eu tive também muitos problemas. Problemas porque a gente acha que como a gente decidiu, tá tudo certo, mas não é assim, né? Uma vez eu comprei peças prontas de um fornecedor e infelizmente eu tive problema com todas as peças. Então assim, foi surgindo muitos obstáculos no caminho, né? A gente teve que também investir em cursos, investir em muito conhecimento até a gente conseguir fazer as nossas próprias peças, que é o que eu faço hoje, para evitar esse tipo de problema. Então hoje as peças que nós temos aqui na loja, a garantia é nossa, a qualidade é nossa, e é por isso que vem crescendo tanto o nosso nível de vendas, né? Porque o cliente, quando ele compra uma vez, ele com certeza volta. Então ele passa a ser um cliente fiel, né? Ele volta a fazer recompras, fala para outras pessoas e isso é muito bom. Graças a Deus nos ajuda muito. Nós investimos muito em qualidade, em aplicação de ouro, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema em relação à garantia do produto. Então, assim, temos coisas para nos preocuparmos? Temos muitas coisas que vocês já vão saber. Mas, graças a Deus, a qualidade do nosso produto, nós não temos nenhum tipo de problema. Quando aconteceu tudo isso comigo, em relação a essa outra empresa, e eu decidi abrir a minha empresa, e não só para mim, mas para ajudar outras pessoas que também estavam passando pelo que eu estava passando. Nessa época, minha mãe também estava sem trabalho e ela foi a minha primeira consultora. Eu chamo de consultora, chamava até então, né? Então, ela foi a primeira pessoa que vendeu semijoia para mim. Ela vendia super bem até, inclusive.
E depois veio uma amiga que está comigo até hoje, que é a minha xará. Ela começou vendendo também, vende super bem. Aí veio outras pessoas, a gente foi conhecendo mais mulheres que precisavam de ajuda de alguma forma, financeiramente, ou mesmo de um ombro amigo. E assim foi crescendo a nossa rede de mulheres e a gente transformou tudo isso numa rede de apoio. Hoje uma ajuda demais a outra. A gente tem um grupo onde elas se ajudam muito e é por isso que elas vendem tão bem. Hoje eu invisto muito em conhecimento, invisto muito mesmo em conhecimento. Então, tudo o que eu tenho para mim, eu passo para elas. Essa rede de apoio faz com que as nossas vendas aumentem muito, com que a venda delas aumente. Mulheres que conseguem hoje viver somente da venda de semijoias. Mulheres que sustentam a casa, que sustentam o filho com a venda de semijoias. Mulheres que vendem 6, 7, 8, 9 mil reais vendendo de maleta. E isso é assim para mim, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque eu sei que Deus é o fundamento de tudo e Ele está na frente de tudo. Fora isso, nós também, o ano passado, abrimos a nossa loja física. E quando nós resolvemos abrir nossa loja física, surgiu novos desafios. Nessa época eu ainda estava trabalhando na prefeitura e eu tive que fazer optar, né, entre continuar levando os dois simultâneos ou me desvencilhar, é assim que fala, né, gente? E então eu resolvi trabalhar só com a minha loja e eu abri a minha loja física. Abrimos ela numa galeria aqui da cidade, onde infelizmente depois de abrir eu descobri, só vivendo, né, que não era um lugar para uma loja física de venda, de comércio, eu digo. Ali seria um lugar para atendimento com horário marcado e eu tive muitos problemas. Nós tivemos muitos problemas que foram criados devido a estarmos ali naquele endereço. Não era o endereço onde nós deveríamos estar. Verdadeiramente, eu não tinha perguntado para Deus se aquele era realmente o lugar para mim. Então, a gente teve muitos problemas que em um outro vídeo eu conto para vocês. E também foi uma fase assim de amadurecimento, de crescimento, onde passamos ali um processo bem longo. Mas graças a Deus estamos aqui. Nós investimos muito em, como eu falei para vocês, em conhecimento, em aprendizagem, e nós vamos trazer coisas grandiosas, coisas novas para Pederneiras, que essa cidade nunca viu. E principalmente mulheres ou homens que vendem, que trabalham com semijoias em consignação ou em atacado, que trabalham em alguma empresa, nunca viveram o que as mulheres que trabalham conosco irão viver. Tudo que nós fizermos a partir de hoje não, né? A partir da semana passada, que foi o nosso ponto de virada, eu posso dizer assim. Tudo que nós formos fazer a partir de agora, elas estarão em tudo. Então, hoje eu posso dizer que nós não temos uma equipe interna, só que com o quadro de funcionários que nós temos atualmente, mas temos nós e todas as outras mulheres que vendem para nós. Então, a nossa equipe é bem grande. E para finalizar um pouco da história de hoje, eu gostaria de te falar que eu sei que tudo que eu tenho vivido, principalmente nesse último mês, foi coisas assim que só o Senhor mesmo pôde dar para nós. Eu sei que tudo é dele, né?
Então, tudo que temos, tudo que vivemos é com a permissão dele. Então, eu louvo, agradeço a Deus pela oportunidade, pela confiança de colocar em minhas mãos, né, pessoas, mulheres, famílias e uma loja, funcionários e tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Eu louvo e agradeço porque hoje eu sei que eu sou filha amada, muito querida e é por isso que Ele tem honrado muito a minha vida e a minha família. Então eu só agradeço. E também sou chorona, viu, gente? Sou chorona. Obrigada por você estar aqui e ter assistido até o final. Deus abençoe, que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida, a sua família, a sua casa. E o que você precisar, estou aqui à sua disposição. Deus abençoe.